temos aqui um diagrama de fases. O diagrama de fases me ajuda a verificar em que fase se encontra uma determinada substância. Essa verificação vai ser feita pelo conjunto pressão e temperatura. Sendo que minha pressão aqui eu estou dando em atm e a minha temperatura eu estou dando em graus Celsius. Poderia dar em Kelvin e poderia dar aqui também em milímetro de mercúrio, tá? De mercúrio. Então vamos lá. Então veja que no diagrama de fases eu coloquei para vocês aqui, ó, 3 gráficos com cores diferentes. Isso aí vai ser muito importante, né? E veja que nós temos 3 espaços aqui, ó, separados, né? Cada espaço desse aqui, ó, representa para mim uma fase, ó. Eu tenho uma fase aqui, eu tenho uma outra fase aqui e eu tenho uma outra fase aqui. Então vejam que eu tenho pontos que podem ser representados dentro dessa fase. E esses pontos vão ser formados pelo valor da minha temperatura e pelo valor da minha pressão. Aonde esse ponto estiver, é a fase que eu vou encontrar minha temperatura. Então, a minha temperatura em uma determinada a fase que eu vou encontrar a minha substância. Então, a minha substância em uma determinada temperatura e uma determinada pressão vai ser representado por um ponto. E esse ponto vai me dizer se eu estou em qual a fase que eu encontro a minha substância. Então vamos lá. Todo esse espaço aqui, todo esse espaço representa que fase? Representa a fase sólida. Todo esse espaço aqui representa que fase? Representa a fase líquida. E todo esse espaço aqui, até esse limite aqui, tá? A gente vai ver por quê. Representa que fase? Representa a fase de vapor. Então percebam que eu tenho sólido, líquido e vapor. E essa fase sólida, em relação a essa fase de vapor, está sendo separada por esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o limite entre o sólido e o vapor, né? Então, quando eu saio do sólido e passo para o vapor, eu estou sofrendo o quê? Eu estou sofrendo uma sublimação. Então, esse gráfico aqui representa para mim o limite de temperatura e de pressão para que minha substância se encontre passando por uma mudança de fase. Quando é um aquecimento, é uma sublimação. Se fosse um resfriamento, seria uma ressublimação. Já este gráfico amarelo representa o limite entre o sólido e o líquido, né? Quando eu saio do sólido e vou para o líquido, eu estou passando por uma fusão, um aquecimento. Se for um resfriamento, eu estou passando por uma solidificação. Já este gráfico em azul representa para mim o limite entre o líquido e o vapor. Então, em uma determinada temperatura e pressão, eu estarei no limite de sair do líquido para o vapor. E essa mudança de fase aqui eu chamo de vaporização em um aquecimento. E um resfriamento eu chamo de condensação. Ok? Então, é assim que eu analiso um diagrama de fases. Só que um diagrama de fases tem outros pontos importantes. Que pontos são esses de extremas importantes? Esses pontos nós chamamos de ponto triplo e ponto crítico. O que são os pontos triplo? O que é o ponto crítico, triplo e o ponto crítico? Este ponto aqui, ó. Veja que aqui, ó, nessa interseção, eu posso estar encaminhando ou para a fase sólida, ou líquida, ou vapor, né? Eu vou me encontrar aqui, ó, em equilíbrio nas 3 fases, sólido, líquido e o que? Vapor. Quando isso acontece, eu estou no ponto triplo.
olha esse recipiente aqui. Eu tenho um recipiente e nesse recipiente eu tenho um líquido, água. Eu tenho o sólido, água, e eu tenho o vapor da água, certo? Vou até fechar esse recipiente para ficar melhor da gente visualizar. Então vamos dizer que esse recipiente ele está isolado do meu externo, tá? Perfeitamente isolado. Então eu tenho um calorímetro aqui perfeito, eu tenho um isolante térmico perfeito. A gente sabe que não existe um isolante térmico perfeito, né? Porque fatores externos vão influenciar no ambiente internamente, somente pelos choques moleculares aqui na estrutura. Isso vai ser transmitido para o ponto interno do recipiente, né? Então, hipoteticamente, a gente diz que eu posso manter isso aqui em equilíbrio se eu tiver um sistema completamente isolado, ou seja, que nada externamente influencie internamente. Quando isso acontece, a uma determinada pressão e temperatura, e depende da substância, eu encontro o meu ponto triplo. Então, se isso aqui fosse possível, a água não ganharia volume por causa do derretimento do gelo, já que ele não iria derreter, e essa condensação aqui, ó, o que sobe de vapor e o que condensa, não é? Seria igual, a gente chama isso de vapor saturante, tá? A gente chama isso de vapor saturante. Então, levando em consideração que isso possa ser possível, nós encontramos o ponto triplo. Podemos encontrar o ponto triplo da água? Podemos, mas em um período, em um tempo curto, tá? Em um tempo curto, já que a gente sabe que não existe um sistema que mantenha isso constantemente. Para a água, a gente tem aqui a temperatura de 0,01 graus Celsius. Então, se eu deixar a água nessa temperatura e deixar a água na pressão de, salvo engano, 456 milímetros de mercúrio, né? Eu dei ATM. Isso aqui vai dar mais ou menos, se eu transformar para ATM, 0,6 ATM. Aproximadamente, tá? Não fiz os cálculos não, mas deve ser isso. É só fazer uma regra de 3 simples. Então veja, se eu tiver essa pressão aqui, que é menor do que a pressão atmosférica, né? Que a pressão atmosférica é de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, ó. A pressão atmosférica de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, eu tô aqui, ó. Que é o meu ponto de quê? De fusão, né? Ó. E lembra que o meu ponto de fusão da água é quanto? 0 graus Celsius, né? Solidificação também, ó. A pressão de quanto? De 1 atm. Mas, se eu levar as condições de temperatura para 0,1 graus Celsius e 0,6 atm, eu estarei no ponto triplo. Estará coexistindo a fase sólida, líquido e vapor. Essas três fases no mesmo tempo. Ok? Então, certo. E qual é o outro ponto importante? Outro ponto importante é esse daqui, ó. Esse ponto aqui a gente chama de ponto crítico. Então, o que é o ponto crítico? É quando eu tenho uma pressão e uma temperatura crítica. Então, quando eu atingo esse ponto, uma temperatura crítica, uma pressão crítica de uma determinada substância, estou no ponto crítico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu alcancei o vapor saturante. O que é o vapor saturante? O vapor que sobe e o líquido que desce, eles são iguais. Tá? Quando isso acontece, eu digo, a quantidade é a mesma. Eu digo que eu tenho um vapor saturante. Então, o vapor saturante, aqui, ó, que é esse limite, ó, é dado por uma determinada temperatura. Temperatura depende da substância. E uma determinada o quê? Pressão. Quando eu atinjo esse ponto, quando eu atingo esse ponto, eu já estou ali, ó, no limite, né? Se eu aumentar mais um pouquinho a temperatura, eu não consigo mais retornar para minha fase de vapor se eu mantiver minha temperatura constante. E só mover quem? A minha pressão.
Porque nos outros casos, quando eu não atinjo o meu ponto crítico, eu consigo, mantendo a minha temperatura constante, só movendo a pressão, eu consigo passar ou para a fase sólida, ou para a fase líquida, ou para a fase de vapor. Mas quando eu ultrapasso o ponto crítico, eu não consigo mais, simplesmente mantendo a minha temperatura constante e movendo a pressão, voltar para um outro estado físico. Então, quando eu ultrapasso meu ponto crítico, né, por causa de uma determinada pressão crítica, uma temperatura crítica, eu estarei na fase de gás. Eu só consigo retornar para a fase anterior se eu mover a temperatura e a pressão, né? Mas o ponto crítico é diferente dos outros pontos do meu diagrama de fase. No diagrama de fases, se eu não atingir a minha temperatura crítica, eu consigo deixar uma determinada temperatura constante e movendo simplesmente a pressão, eu consigo ir de uma fase para outra. Mas quando eu atingo o ponto crítico, isso não é possível. Se eu mantiver a minha temperatura constante, eu não consigo andar entre as fases, simplesmente alterando a minha pressão. Ok? Vamos para um exercício para a gente colocar isso em prática. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui, tá? Na verdade, esse exemplo, né? Eu trouxe esse exemplo aqui justamente para facilitar a nossa compreensão do que a gente acabou de ver. Então, olha só, eu tenho esses pontos A, B, C, D, E, F. O que é que representa esses pontos? Representa pra gente as coordenadas, tá? As coordenadas formadas pelas grandezas temperatura e pressão. Temperatura em graus Celsius e pressão em atm. Então, esse ponto A, ele tem uma temperatura, nesse caso, menos 6 graus Celsius, e uma pressão a 0,2 atm. O ponto B tem uma temperatura a menos 6 graus Celsius, aqui, ó, e a pressão em 1 atm, ok? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vamos analisar cada ponto. Vamos começar pelo ponto A. No ponto A, eu estou aqui, não é? Por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma determinada temperatura e tenho uma determinada pressão. Esse conjunto, temperatura e pressão, me deu o ponto nessa localidade. E o ponto nessa localidade está sobre a área de quem? Do vapor. Então, a minha substância aqui, quando ela tem essa temperatura e essa pressão, a substância se encontra na fase de vapor. Já o ponto B tem essa temperatura e essa pressão. Veja que a minha temperatura se manteve. Eu só alterei a pressão. Isso foi suficiente para eu sair do vapor e ir para o sólido. Fase sólida. Vou botar sólido. Ele está em sólido. É um sólido. Ok? Já o ponto C, eu mantive a pressão. E alterei quem? Alterei a temperatura. Foi suficiente para eu sair do sólido e vir para o líquido. O ponto D, mantive a minha temperatura e alterei a minha pressão. Né? Diminuí a minha pressão. Aconteceu o quê? Com a substância saiu da fase de líquido e foi para a fase de vapor. No ponto E, aqui, ó, o ponto E, quando eu tenho a temperatura em menos 1 grau Celsius e a pressão em 0,7 atm, é o suficiente para eu ter a minha substância na fase sólida. Vou colocar sólido, ok? E já no ponto F, estou aqui em cima, estou em cima do gráfico. Esse gráfico representa quem? A solidificação, né? Ou a solidificação não, desculpa. Esse gráfico representa quem? Representa a sublimação. Este gráfico representa a sublimação ou a ressublimação. Vai depender se eu estou aquecendo ou estou resfriando o material. Tá? Vamos levar em consideração aqui o aquecimento do material. Então, aqui a menos 2 graus Celsius e a pressão de 0,4 atm, estou na sublimação.
Ok? Então vamos lá, ponto A, vapor, ponto B, sólido, ponto C, líquido, ponto D, vapor, ponto E, sólido, ponto F, sublimação. Vai depender se eu estou aquecendo ou se eu estou resfriando. Resfriando a gente chama de ressublimação, né? Mas em alguns casos também, em algumas ocasiões as pessoas também chamam de sublimação o resfriamento, tá? Ó, um fato interessante. Vejam que em nenhum momento eu ultrapassei essa temperatura aqui. Essa temperatura é minha temperatura crítica. E essa pressão aqui é minha pressão crítica. Quando eu ultrapasso a minha temperatura crítica, minha substância vira um gás, né? Eu não consigo retornar para a fase anterior, que era vapor, mantendo a minha temperatura constante e alterando a pressão. Não consigo fazer isso. Veja que quando eu não estou na temperatura crítica, eu consigo fazer isso, né? Nós vimos aqui, ó. Nós vimos aqui que, como exemplo, eu tenho aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Eu mantive a temperatura constante, ó. A é menos 6 e B também é menos 6. Só que a pressão aqui é 0,2 para A e a pressão aqui é 1 para B. Alterei a pressão. O que foi que aconteceu com minha substância? Ela era o que? Vapor e passou a ser o que? Sólido, né? Mas quando eu ultrapasso o ponto crítico, se eu mantiver a minha temperatura constante e alterar a pressão, eu não consigo, simplesmente fazendo isso, retornar para a minha fase anterior. Ok? Valeu e até a próxima.